Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus Cristo a todos vocês. Colossenses, capítulo 3, versículos 18 até o capítulo 4, versículo 1. Agora, Paulo começa a fazer algumas aplicações práticas de como todas as verdades que nós vimos até agora se aplicam nos nossos relacionamentos. E ele começa pela família. Diz assim a palavra de Deus: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Meus irmãos, talvez esse seja um dos textos mais difíceis para nós lermos nos dias de hoje, não é verdade? Talvez, quando a gente fez a leitura aqui do primeiro versículo, deu uma coceira. Não combina com a nossa geração, com o tempo que nós vivemos. Mas é a palavra de Deus que nós estamos lendo. Ela fala ontem, hoje e para sempre. A fé em Cristo muda não apenas indivíduos, mas também famílias. Olha que legal. A fé cristã não fica apenas no campo da espiritualidade do final de semana, mas ela penetra cada cantinho da nossa vida, cada cantinho da sociedade, cada cantinho da nossa realidade. E não seria diferente nas nossas casas, nas nossas famílias, no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais e nas relações atuais de trabalho. Todo mundo está envolvido. Ninguém fica de fora. Os solteiros não ficam de fora, os casados não ficam de fora, os profissionais não ficam de fora, nem mesmo os aposentados, como a Délnia lembrou aqui. Todos são incluídos. Para ajudar, eu queria contar uma parábola para vocês. Não é uma parábola bíblica. Foi uma parábola inventada por um teólogo, e eu acho que ela vai nos ajudar um pouquinho a entender o tempo que nós vivemos e a entender o que Paulo está nos ensinando aqui pela autoridade do Senhor. É a parábola do presidente Severo. E olha só a imagem do presidente Severo. Essa imagem é a minha primeira experiência com a inteligência artificial para criar uma imagem. Minha primeira tentativa. Eu não sabia que eu tinha só 2 chances. Eu gostei mais dessa segunda, que ficou um cartoon. A primeira era uma pessoa,
E aí eu queria mudar também, porque lá no fundo, às vezes, dá uma impressão de estar falando de um país específico, né? Aí eu pedi para mudar, para ficar um negócio mais fantasioso, e aí eu descobri que eu não tinha direito a outra imagem, só duas. Mas é o começo. Impressionante, né? Impressionante. E olha só, um presidente severo, sisudo, um presidente que conseguiu colocar o seu país em ordem. Olha, todas as pessoas ali perfiladas, né? Um presidente que conseguia fazer o país funcionar. O país funcionava muito bem, mas o custo era muito alto. O custo era muito alto. Ninguém tinha liberdade nesse país. Ninguém tinha autonomia. Tudo era previamente decidido com muito critério pelo presidente. Todos os detalhes, até os detalhes da sua vida particular, esse presidente entrava nessa esfera da sua vida e determinava tudo. As pessoas obedeciam por temor, porque ai daquele que sair da linha, está perdido. Mas chegou um dia que esse presidente morreu. Ele não chegou a completar o seu mandato todo. Ele morreu. O presidente que assumiu no lugar dele, que foi eleito para substituí-lo, é uma parábola, não foi o vice-presidente. Foi convocada uma eleição e o presidente que assumiu no lugar dele pensava diferente. E ele falou assim: agora nós não vamos mais viver desse jeito, com essa pressão toda. Agora todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, conforme der na sua cabeça. E aí, olha o que aconteceu. O pessoal alegre foi para a rua. Antes, não era todo mundo que podia dirigir. Só algumas pessoas, muito específicas, poderiam dirigir. E aí, duas pessoas felizes, alegres, né? Tiram o seu carro da garagem depois de muitos anos e eles saem para curtir a estrada. Eles estão dirigindo, um carro contra o outro, na frente do outro, ninguém desvia e acontece isso, um acidente. Pá! Tem testemunhas, eles veem o que está acontecendo, todo mundo fica sem saber meio o que fazer, porque agora as coisas mudaram. Agora não tem mais regra. Cada um faz o que quiser. Cada um vive o como quiser. É o outro extremo. É o oposto daquela realidade. O motorista sai do carro, nervoso, e fala para o outro: ué, você está na direção no sentido errado. Não é nesse sentido que anda, é no outro sentido. E aí aquele que é peitado pelo outro diz: ué, mas as regras mudaram. O país mudou. Agora cada um faz o que quiser, como quiser. E eu decidi dirigir nesse sentido. E aí vira uma confusão. Não tem como resolver essa situação. E essa situação caótica começa a se reproduzir em várias instâncias daquele país. E aquela ânsia de ter liberdade se torna uma grande confusão. Essa parábola nos ajuda a pensar um pouco no mundo que nós vivemos. Na segunda metade do século passado para cá, nós estamos num percurso meio que assim. Liberdade, eu vou viver como eu sinto, como eu quero, como eu desejo. Ai daqueles que tentarem regular alguma coisa. Eu acho que essa imagem mostra um pouquinho o que pode acontecer.
Por mais que a gente deseje liberdade total, existem algumas condições básicas para que a gente viva bem. O trem, por mais livre que ele seja, ele precisa de um trilho. O peixe, por mais livre que ele seja, ele precisa de água. Não dá para ele viver fora da água. Ele não pode falar assim, cansei desse oceano que fica restringindo a minha liberdade. Vou para fora. Agora eu vou para a terra. Vou ser terrestre. Não tem como. Não tem como. Essa ânsia pela liberdade, na verdade, acaba com a vida. E olha que curioso. O que Paulo está escrevendo nos lembra um pouco isso. Pode passar, por favor, Raquel. Raquel não, Beatriz. Tudo é para Cristo. É isso que nós estamos vendo. A nossa vida é para Cristo. Tudo que foi criado é para Cristo. Essa é a fé, essa é a nossa profissão de fé, e é isso que as Escrituras estão falando e insistindo. Tudo é para Cristo, inclusive a esfera da família. Ela também pertence a Cristo Jesus. Nada fica de fora, nem a família fica de fora. E aqui Paulo começa a mostrar para nós, na realidade da família, na experiência da família, como que as verdades do Evangelho começam a se manifestar no nosso lar, na nossa casa, na nossa realidade. E aqui, gente, talvez comece, talvez não, com certeza, começa uma grande revolução. Pode passar. O texto que nós lemos, se você manter a sua Bíblia aberta, você vai perceber que no ambiente doméstico da família, na família que Paulo está escrevendo, nessa realidade, ela envolve também essa relação de trabalho, escravos e senhores. Habitava o lar, o chamado oikos. Eles moravam juntos, habitavam na mesma residência. E Paulo começa a mostrar algo impressionante. Ele começa a dizer que privilégios e responsabilidade são para todos na família. Ninguém fica de fora. Agora, isso é impressionante. Isso é muito impressionante. Porque no primeiro século, as esposas, as crianças e os escravos só teriam deveres. Nada mais que isso. Eles seriam uma categoria inferior de cidadão. Mas aqui, Paulo está fazendo algo diferente. Paulo está fazendo algo escandaloso para aquela época. Olha que interessante essa observação do teólogo René Padilha. Olha o que ele diz. Ignora-se a ênfase ao caráter contracultural de tal definição, porque não se leva em conta que no momento histórico em que Paulo escreve, dava-se por certo que apenas os maridos, os pais e os senhores tinham direitos, enquanto as esposas, os filhos e os escravos tinham apenas responsabilidades. O que Paulo está fazendo, na sua geração, na sua época, é escandaloso. Às vezes a gente se escandaliza lendo hoje. Mas naquela época era escandaloso. Paulo está mostrando que o Evangelho muda tudo. Muda os relacionamentos e vai mudar, inclusive, estruturas. É isso que o Evangelho faz.
O Evangelho é poderoso para fazer isso. Mas antes da gente prosseguir, a gente precisa dar um passo para trás, para ficar mais claro o que o apóstolo Paulo está falando. Como faz 2 semanas que a gente viu o versículo 17, eu convido vocês para lermos juntos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Está sendo postado aí. Vamos ler juntos? E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E agora, nessa realidade de relacionamento doméstico, diante dessa orientação e dessa motivação genuinamente cristã, tudo. Gente, o que tem muito na nossa casa, na nossa família, é palavra e ação, não é? No nosso dia a dia, são abundantes as palavras que nós nos direcionamos uns aos outros. Ações das mais diversas. E agora o ensino de Paulo é: não tome cuidado apenas o que você vai falar e fazer em público, ou o que você vai falar e fazer naquela reunião específica, ou num almoço especial quando você tiver um convidado, mas em todo momento, na sua realidade, na sua relação com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, na sua relação, a gente trazendo para os dias de hoje, de trabalho, façam tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja tudo um louvor a Deus. Seja tudo uma adoração a Deus, tudo o que nós fazemos. E a gente pode perceber logo de cara 3 princípios norteadores para a família. Antes da gente entrar nos detalhes, 3 princípios norteadores que vão nos ajudar a ler e a entender os detalhes específicos que Paulo está se referindo. O primeiro, olha só, Cristo concede ao seu povo um novo poder. Um novo poder. O poder do Espírito. Paulo repete essas instruções em Efésios capítulo 5. Ele repete essas mesmas instruções. Mas antes de repetir essas instruções em relação ao casamento, em relação à paternidade, em relação ao trabalho, ele diz o seguinte: enchei-vos do Espírito. É isso que ele fala para nós. Enchei-vos do Espírito. Existe um poder de Deus atuando dentro do seu povo, para que a gente consiga viver, experimentar toda a beleza, todo o poder, toda a graça, toda a riqueza do Evangelho. Deus não está pedindo algo que nós não tenhamos condição de fazer, mas Ele nos dá plena condição para que nós possamos fazer. Se enchendo do Espírito, do próprio Deus. Deus em nós. Deus em todas essas relações. Às vezes você pode pensar assim: nossa, mas essas relações são tão mundanas, né? São tão cotidianas. Deus em nós, nessas relações cotidianas, é aí que o nome dele é glorificado. Segundo princípio norteador, que a gente percebe nessas ordenanças de Paulo, é que Cristo nos oferece um novo propósito. Tem um novo propósito para a gente fazer as coisas, para nós tomarmos decisões. E agora, o propósito não é simplesmente o desejo que eu tenho dentro de mim, a vontade no meu coração. Como foi falado hoje de manhã, o meu self. Não é apenas ele que determina ou que me direciona para as ações, mas existe um propósito muito maior que esse, um propósito mais bonito, mais nobre, a glória de Deus. Existe esse propósito que nos direciona, que nos move. Nós queremos glorificar a Deus, nós somos o povo de Deus, nós queremos ver a glória dele manifestada em todas as coisas, em toda a sua criação.
quanto mais na nossa casa, no nosso trabalho. E o terceiro motivo norteador é que Cristo nos oferece um novo modelo. Tem um novo modelo diante de nós. Talvez você carregue e traga modelos muito ruins de família. Talvez as suas experiências tenham sido ruins. Talvez antes da conversão, você tenha experimentado uma relação com seu pai ou com a sua mãe muito ruim. Talvez você sinta até falta de exemplos para ser pai e mãe, né? Você fala assim, nossa. Ou às vezes você nem queira ter filhos. Você fala assim, poxa, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, eu não tenho nem condição de criar um filho. Ou então, talvez você tenha tido experiências ruins ao ver o relacionamento conjugal dos seus pais, ou de parentes, ou de amigos próximos, ou até mesmo dentro da igreja. Talvez até mesmo dentro da igreja, você tenha visto exemplos muito negativos de relacionamento conjugal. Em vez de amor, ódio. Só que Cristo está nos oferecendo um novo modelo. O modelo do Evangelho é o modelo do amor. É o amor de Cristo pela sua igreja, que vai basear como os nossos relacionamentos devem se pautar. Tudo muda de perspectiva quando a gente pensa nisso. É um novo cenário. É uma nova realidade. E dentro desse cenário, Paulo fala para as esposas e para os maridos. E ele diz o seguinte: esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. E maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Nós somos iguais e diferentes. Eu e a Liz somos iguais e diferentes. O texto bíblico deixa muito claro que nós somos iguais em valor, em dignidade. Nós somos iguais. Não tem diferença nenhuma. O que estava acontecendo antes, quando Paulo está escrevendo, era uma perversidade. As mulheres estavam sendo tratadas como uma subclasse. Uma subclasse. Elas estavam a serviço aos prazeres, às demandas dos homens. E Paulo começa a dizer que o evangelho não é isso, não. Em Cristo, homens e mulheres são iguais. Não tem diferença. São iguais em valor, são iguais em dignidade, são iguais em direitos. Todos recebem o mesmo batismo, o mesmo Espírito de Deus habita o marido e a esposa, o homem e a mulher. Mas, ao mesmo tempo, Paulo nos diz que são diferentes. São diferentes. São diferentes em algumas funções. E algumas funções que Paulo diz que são diferentes é na realidade doméstica. Mas talvez você esteja pensando assim, mas eu lavo louça e a minha esposa lava louça. Fazemos a mesma coisa. É verdade, nós fazemos a mesma coisa. Nós dois lavamos o banheiro. É verdade, nós lavamos o banheiro. Talvez você fale assim, mas eu faço a comida em casa. Minha esposa não faz comida, não. Tem famílias que são assim. Não, lá em casa, quem cuida das finanças, quem é boa com finanças é a minha esposa. Na outra casa é o marido. Não é isso que Paulo está falando. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando para pegar o potencial, as habilidades e os talentos que existe no homem e na mulher que formam um casal. E agora tem uma nova regra. O homem vai ter que aprender a fazer isso, que ele não sabe fazer bem, e a mulher vai ter que aprender a fazer isso, que ela não sabe fazer bem. E aquilo que vocês sabem fazer bem, vocês vão deixar para lá.
Não é isso. Na verdade, Paulo não está dando nem exemplo prático disso em casa, de trabalho. Não existe um exemplo prático disso. Existe, às vezes, o perfil que a gente observa com mais repetição no homem e algum perfil que a gente encontra com mais repetição na mulher. Mas, às vezes, o negócio cruza. Por exemplo, lá em casa, quem ama uma caixa de ferramenta e gosta de uma caixa de ferramenta é a Liz, não eu. Isso não me faz menos homem e não faz ela menos mulher. Não é isso. Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando sobre outra coisa. Ele está falando que a família precisa se unir e se completar. E se completar. Porque eles são interdependentes. Um precisa do outro para ela funcionar, para ela dar certo. E aí ele mostra o que ele quer dizer com isso. O que ele quer dizer com isso? E ele usa essa palavra que, no nosso tempo, ela parece extremamente ofensiva. E ela pode ter sido usada ofensiva contra você, mulher, já em algum momento da sua vida. Alguém pode ter tentado te diminuir usando essa palavra. Mas não é isso que Paulo está fazendo. De maneira nenhuma. Não é isso que as Escrituras estão fazendo. Quando ele diz, sujeite-se, dependendo da versão, pode usar outras palavras, não está falando para você se diminuir. Não está falando para deixar suas habilidades, seus talentos de lado, porque você é mulher e isso não é para você. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando sobre seguir, já falei, né? Sobre submissão, ele está falando sobre uma tradição que vem desde o começo da criação. E ele está falando sobre seguir. Seguir. Ele está falando, esposa, siga o marido. E ele não está falando para você seguir qualquer homem. Não está falando para você, esposa, seguir todos os homens. Está falando do seu marido. Alguém que você escolheu. Algo consensual. Alguém que ama você. Alguém que fez promessas para você. Alguém que se empenha em cumprir promessas para você. Alguém que te trata bem. Alguém que conhece a sua intimidade, conhece as suas forças e as suas fraquezas. Alguém que está empenhado com o seu bem. Alguém que deseja, almeja e luta pelo seu bem. Para que você floresça mais e mais. Não é alguém que te puxa para trás. Mas é alguém que te ajuda a crescer e caminhar junto. É para esse homem que o texto que Paulo está se dirigindo, siga o seu marido. Confie na liderança do seu marido. Evidentemente, não é se submeter de forma absoluta. Não é se submeter a maldades, perversidades, maus tratos, violência, humilhação. De forma nenhuma. Isso daqui nem passa na cabeça de Paulo. Nem passa. Não é isso que está falando o texto. Contra isso, de fato, ergam a voz de vocês. Não é isso que Paulo está falando. Não está falando para submeter a qualquer homem, mas ao seu marido, aquele que te ama, que te protege e zela por você, que você confia, que conquistou o seu amor, conquistou a sua confiança, e não foi do dia para a noite. Foi uma jornada, uma caminhada. A esse homem, siga a sua liderança. Significa que você não vai falar nada, não vai fazer nada, não vai tomar decisão? De maneira nenhuma. Em vários momentos, a Liz tem ideias muito melhores que a minha. Em vários momentos, as minhas ideias são ruins e a dela é boa. Mas vamos para o homem. Liderança, que Paulo está falando, significa amar. Conduzir significa amar.
Nós estamos diante de eleições municipais. Imagina só, se cada candidato a prefeito ou a vereador, se cada candidata a prefeito ou vereadora, se o interesse mais genuíno e a grande movimento para tomar essa decisão e investir a sua vida nisso fosse o amor. Para Paulo, o que ele está falando aqui sobre liderança é amar. E o padrão, meus irmãos, está lá em cima. O padrão está lá em cima. Em Efésios capítulo 5, de novo, no texto paralelo, Paulo mostra e diz assim: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, ame a sua esposa de forma sacrificial. Sirva a ela e não aos seus interesses. Se sobre você está a responsabilidade de liderar a família, que não seja para executar a sua vontade, ao seu bel prazer, como você quer e deseja. Isso é iníquo, isso é errado. Não é isso que o texto está falando. Mas o texto está falando: dois, sirva, viva para servir a sua esposa, os seus filhos. O padrão é lá em cima. Não provoque amargura na sua esposa. Não irrite ela. Não a trate mal. Não grite com ela. Conquiste-a. Com as suas atitudes, com seu temor a Deus, com seu amor a ela, com as suas ações, que ela vai se entregar a você. Se o amor é o mesmo que tem entre Cristo e a igreja, como que nós nos entregamos a Cristo? Nós não temos dúvida que o melhor lugar para nós estarmos é debaixo do governo de Cristo, da liderança de Cristo, do poder de Cristo, do amor de Cristo. E é isso. Nós, homens, nós, pais, maridos, precisamos viver de tal forma que as nossas esposas se sintam confiantes em se entregar à nossa liderança. Não é imposição, não é luta, não é batalha, mas é a sua esposa olhar e falar: é isso, é isso. Não tem lugar melhor para eu estar. Não tem lugar melhor para eu estar. E como que isso acontece? Como que isso funciona? Paulo não fala. A gente queria agora uma receita, não é? E precisa de sabedoria. Precisa conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos nos conhecer uns aos outros. O marido, a esposa o marido intimamente. Leva tempo. Não é assim, ó. Leva tempo. É a conquista. É a confiança. Sabe aqueles jogos lá de RH, né? Você vai fazer aqueles exercícios e aí você tem que se jogar de costas assim. Alguém vai te pegar e você nem conhece aquela pessoa, né? Quase todo mundo, né? Toda pessoa em sã consciência vai ser reprovada nisso. Você não vai se jogar de costas para alguém que você não conhece, não confia. Mas aqui o relacionamento é tão seguro que você não tem a dúvida de um em relação ao outro. A sujeição aqui não é pejorativa. Existem diversas ênfases para a sujeição que as Escrituras falam. Não é para diminuir, não é para menosprezar, não é para humilhar, não é para prender, não é para nada disso. Pelo contrário. Tá bom. Vamos avançar. Paulo também fala da relação dos filhos com os pais. Temos vários filhos aqui, até crianças. Paulo diz assim: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável ao Senhor, diante do Senhor. Pais, não irritem os filhos, para que eles não fiquem desanimados. Irmãos, eu não vou me estender muito, vocês devem estar pensando assim: ixi, falta senhor e escravos, né?
Isso daí a gente já conversou no primeiro domingo de maio, lembrando do Dia do Trabalho. Essa exposição já foi feita, mas eu pretendo num futuro, após a conferência, retornar esse tema com vocês. Mas eu vou concluir aqui nessa relação filhos e pais. Olha que interessante. Os filhos se submeterem aos pais, está lá naquelas leis de pedra que Deus deu para Moisés, não é? E elas não foram abolidas, elas continuam. Elas são um princípio, a ordem natural de como a gente vem para o mundo. Precisamos de mentores, de tutores, de professores, de educadores, de pessoas que cuidam de nós, nos protejam. Pessoas que falem por nós. Até 2 anos de vida, um monte de criança não fala nada. Quem vai falar por nós? Quem vai falar por nós? Os nossos pais. São eles que vão falar por nós. O princípio da obediência aos pais leva a vida boa, a vida com sabedoria. E aqueles que se submetem aos pais encontram sabedoria na vida, tanto que uma das promessas é vida longa. Claro que não é literalmente, né? Se você obedecer certinho seu pai, você vai ser a pessoa que vai viver mais anos na face da terra. Não é nesse sentido que o mandamento está falando, mas no sentido que obedecer ao seu pai e à sua mãe vai te livrar de muitas dores nessa vida. De muitas decisões ruins. De você se precipitar e se dar mal. Inclusive, terminando a sua vida mais cedo do que deveria. E é por isso que, ao mesmo tempo, Paulo incute em nós não só a questão do mandamento, da lei. Não é só que tem que ser assim. Mas olha a convocação para os filhos e o filho que adquire sabedoria nessa vida. A obediência aos pais deve ser integral, alegre e voluntária. Essa é a melhor forma de obedecer. Jesus já falou sobre isso. Ele conta até uma parábola do filho que falava que ia obedecer e não obedecia. E do filho que, não vou obedecer. E depois ele se arrepende da atitude dele, muda e obedece o pai. Obediência integral, alegre e voluntária. Só que existem formas diferentes de obedecer ao longo da vida. Quando a criança é muito pequena, a obediência é cega, não é? Pai falou, tem que obedecer. Quando entra na adolescência, a obediência não é mais cega. Já existe um negocinho lá, né? Um senso crítico, né? Uma capacidade de perceber e de começar a pensar algumas coisas diferentes dos pais, em várias áreas da vida. Mas esse senso crítico ainda não está refinado, né? Ele prega peças ainda. Ele não é tão confiável assim. E a forma de obedecer já não é mais cega. É através de conversas, né? Mais elaboradas, diálogos, regras, né? Que vão ficando cada vez mais claras na família. E assim por diante. Chega na fase da juventude, muitos aqui. Obedecer pai e mãe começa a mudar. Como que significa isso? Agora é viver uma vida que honra o seu pai e a sua mãe. É uma vida no qual as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, bendita é sua mãe, que te educou. Que menino bom, que menino joia, né? Que cara legal, meu. Nossa, que menina inteligente, né? Boas escolhas, que decisões. Que vida bonita. É isso que honra os pais. É isso que agrada os pais. Tanto que os pais de muitos de vocês nem estão mais aqui, né? Estão em outras cidades. Mas vai chegar numa fase da vida em que muitos de nós, para cima, nós vamos começar a honrar os nossos pais e as nossas mães, cuidando deles.
não desprezando esse serviço, não sendo negligente, não fugindo dessa missão e dessa obrigação. E a gente vai fazer isso, é a nossa responsabilidade, é a nossa forma de honrar, de obedecer. Fomos tão abençoados por eles. Só que olha que legal, Paulo cobra os pais também, não é só os filhos. Os pais também são cobrados, para não irritarem os seus filhos. Gente, que cobrança legal, né? Só a Bíblia para fazer isso mesmo. Você já se pegou como um pai ou uma mãe irritante para os seus filhos? Não precisa falar não, que se eles descobrirem, né? Eles vão querer tirar vantagem disso. Mas só no seu pensamento. Você já se pegou depois de uma bronca que você deu neles, um grito, ou uma disciplina mal feita, ou uma proibição sem pé nem cabeça. E aí você fala assim, gente, que eu fiz isso, né? Que besteira. Só deixei a criança nervosa, indisposta, sem saber por que está fazendo aquilo. Perdida. Perdida. Como que nós irritamos os nossos filhos? Tentei levantar alguns exemplos. Peguei algumas ajudas também. A gente irrita os nossos filhos quando não tem coerência. Sabe aquela frase? Ó, você vai fazer o que eu estou mandando, não o que eu faço. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Isso irrita os filhos. Isso irrita quando a nossa vida não é coerente. A gente fala uma coisa, vive outra. Isso é terrível. Ninguém suporta isso. Quando chega na adolescência, então, isso é inaceitável. Quando não há regras claras na disciplina, os pais são totalmente inconstantes. De repente são severos demais, em outros momentos são displicentes demais, é inconstante. Não tem ritmo a disciplina, ela não tem padrão. Os filhos percebem uma injustiça nisso. Eles ficam irritados, indignados, eles não são bobos. Quando não há diálogo, não há conversa. Quando pais e filhos não conversam. É uma coisa horrorosa. Espero que isso não aconteça na sua família. Se isso acontece, por favor, repense isso. E aí não é só entre pais e filhos, mas se acontece entre marido e esposa, aquele negócio de você dar um gelo no outro. Você ficou bravo com a pessoa e você não fala mais com aquela pessoa. Por um dia, uma semana. Gente, isso é horroroso. Isso é cruel. É o contrário, que a gente precisa de comunicação, é de diálogo, é de conversar, é de expor as coisas que a gente não concorda um com o outro, que não faz sentido, que irrita, que atrapalha, que incomoda, que são erradas. Nós precisamos conversar, falar, não ficar quieto sem falar e gelar o outro. É verdade, às vezes a gente precisa ficar quieto para não falar besteira, mas não é gelar o outro, é você ficar quieto para não falar besteira. Mas não gelar outra pessoa. Não faça isso, isso é terrível. Isso destrói pessoas e relacionamentos. O diabo deita e rola com isso. Deita e rola. Ele estraçalha as famílias com essa prática terrível. Sem sentido, sem noção nenhuma. O que você ganha com isso? O que outra pessoa ganha com isso? Nada. Não existe nenhum ganho, só prejuízo para todo mundo. Quando os pais não têm tempo para ouvir os filhos, tudo que os filhos falam não é interessante, não é importante. Hoje meus filhos vieram falar comigo umas 10 vezes e eu falei, agora não, estou trabalhando. Agora não, estou trabalhando. Mas imagina se eu faço isso o tempo todo com eles. Agora não, isso não é importante, importante é o que eu estou fazendo. Agora imagine se a vida é assim o tempo todo. Ah, meus irmãos, seu filho vai buscar outro pai. Outra mãe, outra pessoa para orientar e ensinar. E quando você se der conta, vai ser tarde demais. Quando os pais, de forma insensata, comparam um filho com o outro, medem um pelo outro, pela régua do vizinho. Trate o seu filho como um ser único.
com as suas habilidades, seus talentos, seus desafios, suas dificuldades, seus pecados, precisam ser tratados, mas como uma pessoa. Não fica comparando com todo mundo. Ou quando os pais querem educar os filhos para que os outros vejam. Ele tem que se comportar bem, porque senão o que os outros vão pensar, né? Se meus filhos não se comportarem bem na igreja, o que os irmãos vão pensar, né? Esse pastor não serve não dá certo nem em casa, imagine aqui na igreja. Meus irmãos, ninguém é bobo, a gente sabe como está fazendo isso. Por causa dos outros, não pelo bem dos nossos filhos. Ou quando os pais são extremamente permissivos, têm dificuldade de pôr limites, de pôr regras, de disciplinar o filho. Quando os pais são violentos, agressivos, sejam em ações físicas, ou sejam pela fala. Quando os pais entre si brigam o tempo todo, isso é terrível para um filho, para uma criança, para um adolescente. Isso é terrível, meus irmãos. E sabe o que acontece com filhos irritados? O que Paulo está nos ensinando é que eles ficam desanimados. Eles perdem... Você já viu uma pessoa desanimada? Eu acho que uma imagem boa é essa. Uma pessoa desanimada, ela perde o apetite. Pode reparar. Com raríssimas exceções como eu. Eu não sei o que acontece comigo, eu sempre tenho muito apetite. Mas muitas pessoas desanimadas, elas emagrecem muito, elas não conseguem comer. Esses dias eu estava falando com o Marquinho, não era desânimo não, era correria. Não, como você está magro. Tem gente que fazendo muita coisa, perde peso. E pessoas desanimadas perdem peso. Um filho desanimado perde o apetite não só por comida, mas pela vida. Pelas coisas espirituais, por Deus, por aquilo que você valoriza. A pessoa vai perdendo apetite por aquilo. E cada vez mais ela vai ficando exposta aos ataques do diabo e aos ataques de uma forma, de uma visão de mundo que despreza a Deus. Eles vão se sentindo atraídos por isso. Isso faz mais sentido para eles do que eles enxergam em casa, do que eles aprendem em casa. Mas eu não quero que você saia desanimado aqui. Porque se você, como eu, se você tem uma família normal, você com certeza pensou em várias coisas na sua vida, veio na sua imagem, na sua memória, coisas que a gente precisa reformar na nossa família. Nossas famílias são imperfeitas, todas elas. Não existe uma família perfeita aqui. Não tem nenhuma família. Nós temos dificuldades, nós temos desafios, nós temos problemas. Recentemente, um irmão falou assim comigo, mais velho, irmão muito querido, padrinho de casamento, sabe aquele que tem autoridade, vira e fala assim? Eu estava lembrando esses dias de uma cena quando eu tinha filhos pequenos. Aí já veio direto para falar comigo. E ele falou assim, eu estava reparando, um certo dia, que eu não trato ninguém no meu trabalho, nem na rua, gritando com ela. Por que quando eu chego em casa eu grito com meus filhos? A gente pode falar, né? Porque eu não convivo tanto com meus amigos como eu convivo com meus filhos. Mas a resposta não é essa. A resposta é que muitas vezes em casa eu me desarmo de tudo e eu libero a minha natureza pecaminosa, não ponho filtro nela. E o convite é, irmãos, vamos nos arrepender, não justificar, mas aquilo que está errado. Vamos pedir perdão um para o outro. Não tem nada de errado o marido pedir perdão para a esposa para o marido. Pelo contrário, isso fortalece a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso amor. Pai pedir perdão para filho não diminui a autoridade. Essa é a convocação. Vamos lembrar que tudo que nós fazemos, inclusive em casa, inclusive quando o marido está namorando com a sua esposa, quando ele está trabalhando com a sua esposa, quando ele está lavando a louça, a esposa quando está cozinhando, qualquer momento, qualquer situação ordinária,
Quando a gente está educando o nosso filho, repetindo pela 10ª vez aquela coisa, e a gente fala assim, não é possível, ele não vai aprender nunca isso. De repente, você vai na reunião na escola, e o professor fala, nossa, o filho é muito educado. E aí você começa a ficar em dúvida, mas será que você está falando desse meu filho mesmo? Está certo, é isso mesmo? E aí você começa a ver, reproduzindo valores da família, aquelas coisas que você repete 1000 vezes em casa, aí começa a dar uns frutos. E a gente lembrar desse encorajamento da palavra de Deus. Tudo o que fizerem, tudo que nós fazemos em casa, seja em palavra, seja em ação, façamos em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Convido vocês para fazermos isso com coragem, com humildade, mas com coragem, no nome de Jesus. Senhor, nos ajude, Pai, nessa missão tão bela que é a família, como filhos, como pais, como marido, como esposa. Nos ajude, Deus, a confiarmos uns nos outros. Nos ajude, ó Deus, a percebermos que um está buscando o bem do outro. Nos ajude a confiarmos nessa verdade. Ó Deus, se em alguma família esse vínculo de confiança está quebrado, por algum fator, por algum elemento extraordinário que tenha acontecido, pedimos a graça do Senhor para que possa haver restauração, renovação, transformação. Ó Deus, aqueles que passaram por experiências tristes, difíceis, dolorosas, oramos e rogamos cura, Deus, cura. As marcas que as famílias trazem são muito fortes na nossa vida, moldam a nossa identidade. E se alguém aqui traz dores profundas desses relacionamentos, pedimos a graça do Senhor Jesus Cristo, trazendo cura, trazendo renovo, para a glória do Teu nome. Senhor, nos dê força, graça, para podermos nos aplicarmos, ó Deus, nessa tarefa. Lembrando que nós temos o poder do Teu Espírito em nós agindo. Lembrando que nós temos o modelo de Cristo, o amor do Senhor, para nos guiar nessa missão. Seja gracioso conosco, Deus, em nossa comunidade. E faça de nossas casas e de nossas famílias locais de hospitalidade, para acolher outras pessoas, para compartilhar as dádivas do Senhor. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus
envolva em seu amor e a paz. Enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Que Deus me envolva em seu amor e a paz. Enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão.